Amados irmãos, saudações em Cristo Jesus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a salvação no Evangelho de João. No primeiro estudo nós falamos a respeito da mulher samaritana, uma mulher que foi despertada por Jesus a desejar a água, fonte da vida, água que poderia jorrar no seu interior, água pela qual poderia saciar o seu espírito, saciar com o desejo da vida eterna, com o desejo da comunhão permanente, eterna com Deus, com Cristo Jesus. E nós vamos estudar hoje a respeito do capítulo 5 de João, que nos fala sobre uma cura de Jesus. E diz assim o capítulo 5: Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitado uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que havia assim muito tempo, Jesus lhe perguntou: Queres ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Oremos. Pai de amor, nos dê entendimento da tua palavra, nos dê compreensão daquilo que o Senhor deseja que possamos aprender e que possamos, ó Pai, crescer no teu conhecimento, crescer na fé, na maturidade cristã, para que possamos alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Assim oramos. Amém. Irmãos, este relato, ele é muito interessante para nós e o autor, João, faz questão de detalhar, mostrar algumas circunstâncias interessantes e detalhes daquele lugar, em que nos traz também ensinamentos, mas que precisamos interpretar estas coisas. A primeira coisa que nós vemos aqui é que aquele foi um milagre acontecido em Jerusalém. E João então se preocupa em descrever as circunstâncias daquele lugar. Ele diz que ali, na cidade de Jerusalém, ele diz então, perto da Porta das Ovelhas, havia um tanque, e ele diz então o nome daquele tanque, diz que era Betesda, e naquele tanque havia 5 pórticos, 5 entradas com alpendres, poderíamos assim dizer, com coberturas, e que debaixo dessas coberturas ficava então as pessoas ali paradas, aguardando, e havia uma crença que naquele lugar tinha então um anjo que descia eventualmente, mexia com as águas, e aquele que entrasse nas águas primeiro seria curado, receberia então a cura. E agora João então nos diz que aquilo ali atraía uma grande multidão, mas Jesus entrou naquele lugar e ele olhou para um homem que estava ali há 38 anos. Durante todo aquele tempo que aquele homem estava naquele lugar, ele esperava uma oportunidade de ser curado. Quando vemos os cuidados de João em fazer a narrativa detalhada daquele lugar onde se encontrava aquele paralítico que foi curado por Jesus,
A primeira coisa que nos chama a atenção é onde é que estava aquela multidão de pessoas esperando uma cura. Aquela multidão de pessoas estava exatamente no centro religioso da nação de Israel. Estavam em Jerusalém. Jerusalém, que significa cidade de paz, ou então pode ser interpretado até a cidade onde habita em você paz. Ora, aqueles homens, quando nós vemos o relato daquele que foi curado por Jesus, aqueles homens que estavam ali, homens e mulheres, eles passavam por grandes aflições. Eles tinham uma necessidade grande na sua alma de receber a cura para a sua doença, e principalmente porque homens como aquele paralítico que estava ali esperando aquela cura, ele vivia de esmolas, vivia da compaixão das outras pessoas. Mas na cidade onde habita paz, mas como centro religioso, havia então amargura e sofrimento naqueles homens. Ora, isso nos mostra que a religião pura e simples, você cumprir rituais, você apenas se importar com liturgias, isso não traz paz. Você pode estar no lugar onde é cumprida a liturgia e aquela liturgia toda sendo executada, acontecendo naquele lugar. Mas se você não tiver realmente um encontro com Deus, não haverá paz. Se você não gozar da água viva que pode fluir dentro de você, que é o Espírito de Deus, você não vai encontrar paz. E Cristo Jesus diz então que Ele nos dá a sua paz e não nos dá a paz como o mundo nos dá. Não adianta nós sairmos em busca de religiões, poderemos até encontrar uma paz momentânea, mas aquilo não satisfará o desejo da nossa alma, que é o desejo de se encontrar com Deus, de ser preenchido pelo Espírito de Deus, para que possamos ter comunhão com Ele. Porque o homem foi criado para ter comunhão com Deus, mas o homem se afastou em razão do pecado. E aquele lugar mais específico, além de Jerusalém, João diz que estava próximo à porta das ovelhas. Porta das ovelhas. A palavra no original nos diz que é algo relativo às ovelhas e unicamente para ovelhas. Ali não entra outro tipo de animal. Por isso a porta era pequena, do tamanho para que se passasse então as ovelhas, e voltada, destinada ao aprisco de Deus. E Jesus disse que Ele é a porta das ovelhas. Ele disse especificamente sobre porta das ovelhas. Ele não disse apenas eu sou a porta. Lá em João, no capítulo 10, versículo 7, Jesus fala, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Outros versículos ele nos fala apenas quanto à porta, mas aqui ele diz então que ele é o lugar para que nós possamos passar, uma vez que nós somos ovelhas do seu pasto. Nós somos ovelhas do seu aprisco, nós somos chamados para ser aqueles que seguem o bom pastor. E Jesus, como o bom pastor, faz passar pela porta das ovelhas todas as suas ovelhas e ele então conduz para pastos verdejantes, ele conduz para as águas tranquilas, uma simbologia feita por Davi e que o próprio Cristo Jesus assume depois, dizendo então que ele é o bom pastor, ele é a própria porta das ovelhas, e para se chegar ao lugar em que estava aquela multidão, era necessário passar pela porta das ovelhas. Porém,
quando nós passamos por essa porta das ovelhas, nós precisamos ter conhecimento de Cristo Jesus. Cristo diz que aquele que simplesmente ouve as suas palavras e não pratica, esse não o ama, esse não é aquele que apresenta a verdadeira fé, a fé operosa, a fé de ouvir as suas palavras e praticar. Aquela multidão de necessitados estava ali, próximo à porta da ovelha, mas em um lugar em que eles ainda não haviam passado verdadeiramente por essa porta. A porta, quando nós olhamos João capítulo 10, Jesus fala em passar para dentro do aprisco, mas ele fala também em sair do aprisco, ir para outros lugares. E Jesus queria que aqueles homens saíssem daquele lugar em que eles estavam ali padecendo, esperando a graça e misericórdia de Deus, mas sem compreender realmente o que viria a ser a liberdade, o que viria a ser o conhecimento de Deus. E era necessário que eles passassem por essa porta. Em João 10, Jesus diz então que ele tira do aprisco as suas ovelhas, elas passam por ele, que é a porta, e ele chama e as ovelhas ouvem, porque conhecem a sua voz. E ele então as leva para o pasto, as leva para o lugar onde vão se alimentar do próprio suprimento de Deus. E é necessário então que nós possamos ouvir a voz de Cristo Jesus e caminhar para o lugar onde Deus quer nos dar a liberdade do conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Não podemos ficar aprisionados no lugar da religião. Não podemos ficar aprisionados apenas com o que outros vêm nos falar. Mas é preciso que nós mesmos possamos conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus. Por isso eu te convido a ler a Bíblia, ter conhecimento do Evangelho, para que você possa compreender, para que você possa ter a liberdade dada pelas Escrituras. Nós vemos que Lutero, ele vivia, Lutero, Calvino, Agostinho, vivia o aprisionamento da religião, até que eles puderam verdadeiramente conhecer a palavra de Deus e puderam então experimentar a liberdade do conhecimento que Deus nos dá. Esta liberdade é compreender a grandiosidade de Deus, compreender o amor de Deus, é compreender o que Deus quer para as nossas vidas. E nós vamos fazer isso à medida que nós podemos então conhecer a palavra de Deus. Aqueles homens estavam em um lugar específico, um tanque que se chamava Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia ou casa da água que flui. As duas traduções é possível para este nome Betesda, casa de misericórdia ou casa da água que flui. Nós não podemos ir até a água que flui sem passarmos pela porta das ovelhas. Mas também não podemos ir até a água que flui se não passarmos por uma daquelas 5 portas que dava acesso ao tanque. Falaremos daqui um pouco sobre estas 5 portas ou 5 pavilhões. Mas queremos nos voltar agora sobre a água que flui. Jesus, no capítulo 4, versículo 14 de João, ele diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E a água que Cristo Jesus nos dá é o conhecimento de Deus. Ele diz que ele veio para este mundo para revelar a Deus. E ninguém conhece o Pai senão aquele que o viu
e que é o próprio Cristo Jesus, e nós devemos então conhecer a Cristo Jesus, os seus ensinamentos, para que possamos conhecer o Pai, e toda a intenção de Cristo no seu ministério foi revelar o Pai. E quando ele diz então que quando alguém beber desta água, que é o conhecimento de Deus, que é a palavra de Deus, ele jamais terá sede. Ele continua no versículo 14, dizendo, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Isto porque o próprio Deus nos dará graciosamente do seu Espírito. E o seu Espírito então jorrará conhecimento de Deus, e nós teremos isto pela vida eterna. E quando alcançamos esse conhecimento de Deus, a compreensão da sua mente, do seu desejo, do modo como ele se relaciona conosco, através do conhecimento da sua palavra, nós então podemos gozar desta água que flui de Betesda. E naquele lugar, aqueles homens estavam ali para receber a graça da água que flui. Mas eles não tinham compreensão exata do poder dessa água que flui. E eles ficavam ali naquele lugar, que tem também por nome Casa de Misericórdia. E eles moravam ali, eles ficavam ali o dia todo. Mas eles não tinham as bênçãos da água que flui, porque faltava o desfrute da graça de Deus. E por isso a necessidade de nós conhecermos plenamente a palavra de Deus, para que possamos ter fé, a fé verdadeira. E quando então temos esta fé, o Salmos de número 1, lá no versículo 3, diz que quando nós desfrutamos da graça de Deus, seremos então como árvores plantadas junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cuja folhagem não murcha, não seca. E tudo o que ele fizer haverá de prosperar, porque nós andamos segundo o curso da água, andamos segundo o curso do conhecimento de Deus. As nossas decisões para a nossa vida diária é tomada de acordo com a sabedoria de Deus. E tudo que fizermos, então, prosperará. E no versículo 4, o salmista diz, mas os ímpios não são assim. Os ímpios podem até estar no lugar da religião, estar apenas se esforçando para frequentar um culto, frequentar uma missa, frequentar uma reunião religiosa, mas sem o conhecimento de Deus. Isso não fará diferença na vida dele, a não ser o tornar mais insensível ainda a Deus. Por isso é preciso nós conhecermos o verdadeiro Deus. Mas ali João diz que naquele lugar tinha 5 pavilhões. Quando nós olhamos a tradição judaica, a tradição judaica, ela aplica significado aos números. E 5 mostra a responsabilidade do homem para com Deus. A tradição judaica nos mostra que Deus fez o homem dotado de mãos. E suas mãos, elas representam o trabalho, o labor, a responsabilidade. Por isso Deus diz, dominai e sujeitai a terra. E essa representação mostra então que o homem tem a responsabilidade de buscar a água que flui. Cristo Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não diz que todos a partir de agora estão livres dos seus julgos, que haverão de caminhar de forma suave. Não, ele diz, vinde a mim. Nós temos a responsabilidade de caminhar ao encontro de Deus. Se você já ouviu a voz de Cristo Jesus chamando vinde a mim, caminhe em direção a Ele, através do conhecimento da sua palavra. Dedique seu tempo
a leitura da palavra de Deus. Portanto, nós temos a responsabilidade de ir em busca do conhecimento de Deus, e Ele então nos dará graciosamente este conhecimento, mas nós também temos a responsabilidade de levar outras pessoas até a água. Aquele homem esperava alguém que pudesse pegar ele e levar até a água quando o anjo se manifestasse naquele lugar e mexendo a água, trouxesse a graça de Deus para a cura daqueles homens. E Jesus, então, ouve aquele relato daquele homem, que faltava alguém que pudesse levar ele até as águas que fluem. Jesus diz que os campos estão prontos para a ceifa e poucos são os trabalhadores na seara. Rogai a Deus para que mande mais trabalhadores para a seara. E os trabalhadores da seara somos nós. Nós temos a responsabilidade de ir e fazer discípulos. Nós temos a responsabilidade de mostrar às outras pessoas Jerusalém, a cidade onde habita a paz. Temos a responsabilidade de mostrar a porta das ovelhas, que todos que querem chegar às águas que fluem, que todos que querem chegar à casa de misericórdia deverão passar por essa porta das ovelhas. Somos responsáveis por levar, mostrar, apresentar essa água que flui, que é dada, que é o dom de Deus, dado a todos aqueles que o buscam, para que possa então ter uma água que haverá de fluir permanentemente, que haverá de jorrar para a vida eterna, que é a ação do próprio Espírito Santo. Nós temos essa responsabilidade. Se você já é cristão, você tem essa responsabilidade. Se você ainda não compreendeu e não aceitou estas palavras, nós estamos apresentando, cumprindo essa responsabilidade que Cristo Jesus nos deu, para que você possa compreender a mensagem do Evangelho, compreender a obra de Cristo Jesus. E através da fé, Deus haverá então de fazer fluir eternamente as águas no seu interior, para que você possa ser como aquele que é plantado junto ao ribeiro de águas. Para que você possa, então, dar fruto na estação própria, para que a folhagem jamais venha secar, numa linguagem poética que o salmista Davi apresenta, mas ele traduz isto dizendo: tudo que fizer prosperará. Se você quer prosperidade em sua vida, entregue-se a Deus, para que você possa compreender qual o plano de Deus para a sua vida aqui na terra, no presente, mas a vida próspera que Ele promete, principalmente a vida em que nós haveremos de viver no reino de Deus, onde não haverá choro, não haverá pranto, ranger de dentes, mas haverá eterna paz, proporcionada, entregue pelo próprio Deus, onde Ele será todo o nosso suprimento. Que Deus possa nos abençoar e que você possa compreender estas verdades e esteja estimulado, preparado para ir em busca do conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe.